E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Historizado Company, a história de tudo. Hoje para mais um Story Drops. Nós vamos tratar no assunto de hoje justamente Pantanal e Amazônia, a encruzilhada brasileira do século XXI. O que eu quero trazer para vocês aqui é que hoje, no século XXI, o que nós vemos ocorrer no Pantanal e na Amazônia nada mais é do que uma encruzilhada histórica, na verdade, onde o Estado e seus órgãos, como o INPE e o IBAMA, estão realmente perdidos em como resolvê-los. Vamos entender então um pouco mais dessa encruzilhada em que o Brasil se encontra. Compreenderam? Isso vai esclarecer toda a situação que vivemos hoje e que passos podemos dar para o futuro. Tá gostando? Dê seu like aí, se inscreve no canal, indica aos colegas e marca o sininho para receber nossas notificações. Bem, podemos voltar aqui a 500 anos atrás, onde a região era ocupada pelos indígenas, e as duas maiores nações indígenas é a Xingu, onde você tem o complexo do Xingu, e as Yanomami, a nação Yanomami, além de outras nações indígenas que habitam a Amazônia e o Pantanal, podemos dizer. Contudo, nós teremos a colonização portuguesa e também a presença já de alguns franceses e ingleses, até envolvidos também com portugueses, nessa região que era conhecida como região do Grão-Pará, ou seja, o Grande Pará. E nós tínhamos a região do Pantanal quase nada ocupada, de certa forma, nesse princípio de colonização. Compreenderam? Em 1550, 1600, 1700, 1750. Mas a ocupação começa vagarosamente. Na região da Amazônia, gerou o que nós chamamos de população ribeirinha. Muitos descendentes de índios com europeus que viviam nessas regiões, explorando o que nós chamamos de drogas do sertão. O que eram as drogas do sertão? Temperos da própria Amazônia, frutas da própria Amazônia, que até hoje são retiradas, diga-se de passagem. A colonização vai se ampliar, principalmente à beira dos rios. O transporte da Amazônia, o transporte do Pantanal é muito feito pelos rios. A região, por ser de densa floresta, ela não possibilita a construção de estradas. A estrada de ferro seria uma alternativa, mas o Brasil usa pouco as ferrovias. Então as estradas mais comuns estão sempre destruídas. São regiões de grandes alagamentos, grandes chuvas, coisas do tipo, de densa floresta. Então por isso locais de difícil acesso nessa região. Chegou um momento em que nós temos também a presença dos missionários, já desde o passado, desde o século XVI, XVII, que se intensifica no século XIX e início do XX. Esses missionários, inicialmente da Igreja Católica, eles vão até a região para a conversão dos nativos e ajuda aos nativos, se estendendo depois também para as igrejas protestantes no século XX intensamente e agora no início do XXI, com o mesmo propósito, compreenderam? Sem falar nos fazendeiros, que já desde o século XVI vão ganhando terras, comprando terras via Estado, compreenderam? Muitas das reformas agrárias feitas no Brasil, mal feitas no Brasil, davam terras na Amazônia e no Pantanal por uma questão de ocupação. Porque aí vale a pena entender que quando a gente chega em meados do século XX, a ocupação dessas terras começa de forma mais intensa devido aos avanços tecnológicos de caminhões e tratores. Compreenderam, galera? Tá gostando? Dá seu like aí. No Historizado Company. Tá ok? A história de tudo. E aí, nesse momento, o que vai acontecer, galera? Os fazendeiros, eles começam a produzir uma exploração madeireira, tá ok? Já em meados do século XX ali, entre 1950 e 1960. Tá? Também acontece isso no Pantanal, a exploração de animais mais comuns, a venda de sua carne, seu couro, a madeira, os frutos, coisa do tipo, né? E aí você tem a Fundação de Brasília, que vai ficar no Goiás, o Distrito Federal. Isso vai levar muita gente do litoral brasileiro para o interior, era o propósito de JK, ocupação do interior brasileiro, isso vai dar certo, vai funcionar, onde nesse momento, então, a região do Goiás para o Pantanal, para o Mato Grosso, vai se intensificar nessa ocupação, na Amazônia também, e os fazendeiros eles vão receber terras em pequenas reformas agrárias. Quem já mexia com esse espaço agrícola vai para essa região, compreenderam? E entre os anos 60 até os anos 90 do século XX, a região começa a ser ocupada por poceiros. Ou seja, pessoas que migraram para essa região se apoderaram de uma terra, começaram a produzir nela,
a vender produtos agrícolas, a vender produtos da própria terra, a vender a madeira, e o Estado começa a reconhecer muitas vezes esses poceiros pelos tempos, o tempo que ele está lá ou a família que está lá. É quando surgem os famosos grileiros, onde todo mundo sabe que eram documentos falsos envelhecidos pelos grilos, compreenderam? Onde esses homens viviam de compra e venda dessas terras. Nessas terras, nos anos 70, 80, a força era o revólver, a força era a bala, então você não tinha a lei, né, os nossos órgãos públicos, a nossa polícia chegando até essas regiões. É quando nos anos 70 e 80 também o nosso exército ele decide se apoderar da região, pois as nações europeias e os Estados Unidos começam a ameaçar uma ocupação direta ou indireta da Amazônia se o Brasil não tomasse conta. Então o exército subiu ao poder de 1964 a 74, galera, e o exército ele tinha um lema, né? Desmatar é progredir, o progresso é feito com desmatamento. Então o exército vai fazer uma reforma agrária na Amazônia, no Pantanal, dando vastas terras para poucas pessoas, e aí nesse caso você terá essa ocupação então desenfreada, abrindo um espaço ainda maior para os poceiros e grileiros na região e os grandes fazendeiros, compreenderam? É também na ditadura que, de certa forma, eles vão dar atenção às reservas indígenas. Então presta atenção, a terra do índio é do governo, é do Estado. O Estado ele cria a reserva indígena, tá ok? Que é uma coisa diferente da reserva ambiental. Às vezes você tem a reserva ambiental e a reserva indígena sendo dentro do mesmo território, mas às vezes não. Compreenderam? Então a terra do índio não é do índio, o índio vai fazer o que bem entende dela, não é bem isso. O Estado ele administra essa terra indígena, compreenderam? É isso importante vocês saberem. Porque nos Estados Unidos a reserva indígena é do índio, os índios são proprietários, são donos. Então presta atenção, no Brasil a gente ainda tem, entre aspas, podemos dizer, uma vantagem, que o Estado é dono da terra junto com o índio. Então não é que o índio é dono de terra ou não é, proprietário de terra ou não é bem isso. E aí nesse caso, a ditadura ela desmata grande parte do Pantanal já, do nosso Cerrado, também da Amazônia, né, para progredir. Com essa presença e com esse desmatamento é encontrado muito ouro, pedra preciosa, na região da Amazônia, principalmente, e norte do Pantanal e do Cerrado, norte do Mato Grosso e Goiás, ali Tocantins, onde o famoso garimpo, né, Serra Pelada, vai ser o carro-chefe, a propaganda dessa região, e os garimpos legais e principalmente os ilegais vão se desenvolver cada vez mais na região, levando um grande número de garimpeiros dos países vizinhos e principalmente brasileiros para essa região. Compreenderam? O Exército então vai vigiar as fronteiras, a Polícia Federal e a Rodoviária Federal vai chegando cada vez mais na região, a nossa aeronáutica desenvolve uma série de radares para bancar isso aí, os Estados Unidos, que sempre se interessou pela nossa Amazônia, vai usar uma série de satélites para vigiar, ou seja, quando a gente chega ali nos anos 80, início dos 90, o Brasil começa realmente a dominar a Amazônia e o Pantanal. Nós começamos a vê-los de cima, nós começamos a instalar máquinas e equipamentos para fazer estudos, e aí isso já leva uma série de empresas para a região, né? Onde essa floresta é enorme, galera, enorme, densa, nosso Pantanal é enorme, essas terras são vastíssimas. O nosso país é gigante, e eu estou dizendo isso porque quando a gente escuta assim, as queimadas no Mato Grosso é o equivalente do tamanho do estado de Sergipe. Sergipe é o menor estado do Brasil, podemos dizer assim, e você então, então destruir é um tanto grande, mas pô, cabe dentro do Mato Grosso, então tem muita terra. Ou então eles comparam, são tantos hectares, alqueires de terra. Você nem conhece essa medida direito, então não faz diferença. Equivalente a 50 maracanãs. Mudou nada. Mesmo o Brasil sendo o país do futebol, você automaticamente não consegue colocar 50 campos de futebol na sua cabeça e imaginar essa área destruída. Então, é muito difícil passar essa mensura, né, para o espectador ou para quem está sendo informado, né? E aí automaticamente você conhecer essa terra, ela é gigante, E a apropriação de terra no Brasil sempre foi um problema, desde da colonização, tá ok? Nós tivemos várias expedições para essas regiões, feita por Dom Pedro II, feita pela República Velha, feita por Vargas, mas depois da ditadura facilitou o acesso.
A tecnologia, né, não só do asfalto, das ferrovias, das aeronaves, levou muita gente para a região. O governo brasileiro decidiu se apoderar dessas fronteiras, compreenderam? Que são extremamente de florestas densas. Isso abriu muito espaço também para os traficantes em geral. Traficante de animais, traficante de pessoas, traficantes de drogas, traficantes de ervas, compreenderam? Da floresta amazônica e do Pantanal, traficantes, né? Em geral, onde o espaço é extremamente difícil de ser controlado. Então a Amazônia e o Pantanal é a entrada das drogas no país para exportação, ela não consegue controlar o tráfico de animais exóticos da região para a Europa, para os Estados Unidos, compreenderam? Né? E da mesma forma que quando veio os anos 90 e início de 2000, o Brasil se torna uma democracia de novo e o governo de Fernando Henrique, depois o governo Lula, decide controlar um pouco isso. O Fernando Henrique fez uma reforma agrária, foi o governo que mais deu terras, devido ao movimento do MST, acho que muitos lembram, e distribuiu terra pelo país, mas essa área mesmo do Pantanal, do Mato Grosso, o MST não esteve muito presente, você quase não escuta a reportagem do MST no Pantanal, no Cerrado, ou o MST na Amazônia, muito pouco, porque foi dada muita terra no Nordeste, no Sudeste, alguma coisa no Goiás ali, né, no Sul. Por quê? Porque o MST foi um resultado, tá, da história agrícola do Brasil nessa faixa mais litorânea. E aí Fernando Henrique foi o governo que mais deu terra e o governo Lula foi o governo que mais organizou corretamente a distribuição de terra do governo Fernando Henrique. Então hoje o MST você quase não vê o movimento deles, eles estão muito mais ligados a questões sociais ainda e questões ambientais do que distribuição de terra. Então o problema da nossa Amazônia, do Cerrado e do Pantanal não está na questão de reforma agrária mais. Compreenderam? A nossa reforma agrária é uma coisa que praticamente foi feita, tá ok? E é um outro assunto isso, só estou dizendo isso para vocês entenderem. E aí se estabelece em muitas regiões ONGs ambientais, ONGs com propósito de cuidar do meio ambiente, cuidar dos animais, cuidar dos índios, e empresas nacionais e estrangeiras para exploração da madeira, exploração do conhecimento científico, galera. Extrair venenos de animais para fazer remédio, extrair ervas para poder produzir medicamentos, produzir anestésicos. Então, quando a gente chega hoje no século XXI, o Estado ele não deu conta de organizar tudo para esse pessoal. Nós chegamos no século XXI e o que aconteceu? Que encruzilhada é essa que eu quero passar para vocês? Todos esses grupos que nós vimos, eles se chocaram. A Amazônia e o Pantanal é gigante, mas ficou pequena, galera, para esses grupos agora aqui. Né? Poceiros começam a entrar em terras de fazendeiros, que entram em conflito com missionários, que entram em conflito com população ribeirinha, que entram em conflito com traficantes, garimpeiros com índios, índios com ONGs, ONGs com empresas, empresas com população ribeirinha, fazendeiros e assim vai. Compreenderam? Então hoje, a nossa Amazônia, o nosso Pantanal, o nosso Cerrado chegou numa encruzilhada gigantesca. Quem vai ser dono de quê? Quem vai organizar o quê? Como nós vamos manter nações indígenas? E o Estado, não só o Estado federal, mas os estados que compõem a Grande Amazônia, né, o Cerrado e o Pantanal, eles nunca tiveram muitas ações públicas realmente para esse futuro. Nós nos deparamos com um futuro onde cada um que foi vivendo a sua história quer continuar com a sua história, quer o seu território, e aí você tem interesses, né, internacionais da Amazônia, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, Canadá, né, a própria China que vai chegando devagarinho, o Japão que já está lá dentro também. Então, automaticamente, o que acontece? A Amazônia ela se encontra numa encruzilhada, tá ok? Ainda, mesmo com a presença do Exército e da Polícia Federal, é muito ainda a lei da força, a lei do revólver, que circula na região, e o Estado, através de órgãos como o IBAMA e o INPE, monitoram e fiscalizam essas regiões. Mas eles não têm pessoal suficiente, não têm equipamento suficiente, não têm tecnologia suficiente para poder monitorar tudo isso e todas essas pessoas. Automaticamente, quando nós chegamos no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro ele é um governo com um propósito de desenvolvimento, como é todo governo, mas um propósito de desenvolvimento da área ruralista. Bolsonaro teve apoio dos ruralistas, da bancada ruralista, não resta dúvida, e o propósito do Ministério do Meio Ambiente brasileiro atual
era ampliar as áreas de ocupação desses territórios para o crescimento do país. Mas não souberam fazer isso muito bem. Essa visão um pouco antiquada do governo Bolsonaro e de seus ministros, onde desmatar é progresso, quer dizer, uma visão de ditadura. Ele é uma pessoa influenciada pelo pensamento da ditadura, então ele veio com isso para que essa floresta, nós escutamos às vezes o Guedes, né, e outros ministros falarem, você europeu já destruiu sua floresta, porque não deixa a gente destruir a nossa, né, destruir entre aspas, ocupar, produzir. A grande questão hoje nós chegamos nessa grande encruzilhada. Muitos descobriram agora que reservas indígenas são do governo. Muitos descobriram agora que reservas ambientais são do governo. Muitos descobriram agora que o fazendeiro pode produzir, mas tem que manter parte da floresta. Muitos descobriram que a Europa dava dinheiro aos governos, né, dos estados e ao governo federal para manter a Amazônia inteira, porque o mundo precisa dela. Então hoje, o que acontece? Nós temos o Dia do Fogo, que ocorreu, que foi muitos fazendeiros animados com essa situação de que vamos ocupar mais terra e tudo mais, e com esses incêndios, né, para derrubar o pasto, derrubar uma floresta, ampliar a área de produção, que era a ideia do governo Bolsonaro, vamos ampliar a área de produção, vai gerar mais exportação, mais emprego, mas tudo isso foi feito de forma errônea, foi feita de forma atravessada. O Estado, quando veio com esse discurso, muitos acharam assim, vamos fazer que depois o Estado arruma. E esses incêndios perderam o controle, né? Ou seja, a maior parte dos incêndios que aconteceram no Cerrado, no Pantanal e na Amazônia foi criminoso. Sabemos disso, até porque principalmente a região do Pantanal e do Cerrado ficou sem chuva, então não foi natural com descarga elétrica. E aí, automaticamente, hoje a polícia está investigando quem fez esses incêndios, né? E a destruição da floresta ela acontece. Então, observe bem. O Brasil chegou numa grande encruzilhada entre esses grupos que ocupam a região, uma encruzilhada entre o Estado e seus órgãos, e o Estado e esses grupos, e o Estado federal e as nações estrangeiras que procuram manter a Amazônia, tá, mandando verbas para tomar conta dela, para que o mundo fique equilibrado e as mudanças climáticas não sejam tão mais impactantes como estão sendo. Essa que é a verdade. Contudo, muito importante lembrar aqui o seguinte: hoje nós vivemos também uma encruzilhada entre a administração brasileira e a administração mundial. Fazer frente a eles ou não. Como administrar? Porque a gente sabe o seguinte: não precisa desmatar, nós podemos explorar com sabedoria. Falar que explorar com sabedoria não dá respostas. Que sabedoria? Como? O Brasil é um dos maiores exportadores agrícolas do mundo, nós precisamos de terras, ok? Então nós temos que resolver esse problema. Do mesmo jeito que se tira venenos de animais para fazer anestesia, para fazer remédios, então não é legal destruir também. Do mesmo jeito que a gente pode utilizar garimpos legalizados para extrair e não destruir, recuperando a floresta que foi retirada. Ou seja, ser contra o desmatamento é um erro, ser a favor do desmatamento é outro. O que nós podemos fazer é justamente o Estado sentar com esses grupos, ver as suas necessidades e desejos, procurar atendê-los com tecnologia, conhecimento de exploração e restabelecimento da floresta que vai fazer bem para todos nós e para as gerações futuras. Essa é a ideia na encruzilhada que eu posso dar como resposta para vocês nessa encruzilhada brasileira do século XXI, inclusive convidando nações estrangeiras para o debate, para investimento e para ser de forma sábia essa administração da nossa grande floresta, do nosso grande Pantanal. Beleza, galera? Tranquilo? Espero que tenham gostado. Dê seu like aí, não resta dúvida, se inscreve no canal, porque agora você já ficou historizado. Um abraço.